estudar e você tem que ir bem. Na ginástica você tem que treinar e você tem que ter resultado, né? A gente tem que ir bem, mas quando tenta fazer os dois juntos é bem difícil. E daí você vai lá, por exemplo, numa apresentação. Você vai lá nas apresentações, a gente não faz o que a gente faz numa competição, porque na competição é muito mais adrenalina, né? Então as pessoas falam, ah não, qualquer um faz isso aí, mas não é fácil você acordar às 6 da manhã todo dia, ir pra escola, daí você tem que de meio-dia comer uma correria, aí às vezes você chega atrasado no treino, aí já fica meio mal, assim, sabe? Aí você treina pra caramba, aí depois você chega em casa, tem que fazer os temas, tem que estudar, aí você tem que descansar. E o único tempo de descansar que a gente tem é quando dorme mesmo, assim, tipo, não tem um tempo a mais, assim. E os treinos, como eles são bem compridos, a gente não tem muito tempo pra estudar, mas a gente dá um jeito, né? Eu tenho uma relação com as minhas atletas que eu considero assim até diferente um pouco das outras equipes, né? Primeiro porque quando eu comecei aqui, elas começaram junto comigo, né? Aí passaram uns anos, né? Elas foram crescendo e é muito gratificante, assim, você ver uma menina crescer, né? Dentro de um ginásio. Na verdade, a gente fica pensando às vezes que elas têm meus trejeitos, elas falam as coisas que eu falo, elas pensam como eu penso, porque na verdade elas passam de manhã na escola, de tarde passam a tarde inteira comigo, de noite eu acredito que elas devem chegar em casa, fazer um lanche, cuidar dos temas e dormir, né? Então a convivência comigo chega a ser mais do que com os pais, né? Mas a relação com elas é realmente fenomenal. É uma relação de mãe e filha, né? A Cris, ela é uma técnica bem, né, que eu posso dizer, ela exige bastante, ela é bem brava e tudo mais, mas ela é bem mãezona, assim, ela cuida bastante da gente. Porque a gente sabe que tudo que ela fala e tudo mais, por mais que às vezes a gente diga, ah, nossa, a Cris fala isso e aquilo, mas ela é muito mãezona e ela sempre quer o nosso bem, né? Tipo, ela fala, às vezes, ela fala alguma coisa assim e a gente pensa, ah, ela não gosta da gente. Mas na verdade é porque ela quer o nosso bem. E tipo, agora a gente tem uma relação com ela a gente é mais próxima dela agora, porque antes a gente era bem pequenininha, então ela não falava muito com a gente, falava com as outras meninas que eram maiores. E agora a gente é as mais velhas, então eu acho que isso ajuda um pouco, porque além da gente ser as mais velhas, a gente é as mais velhas na ginástica, então a gente tem mais tempo com ela e tudo mais, eu acho que é por isso. Quem não abriu, eu abri. Na escolinha, eu era muito bagunceira. Tanto que a Cris ligava pro meu pai e falava que ele tinha que me controlar, porque eu só incomodava a escolinha inteira. Hoje em dia não parece, né? Porque a gente só segue tudo que a Cris pede, a gente faz. Mas naquela época eu era muito bagunceira, daí... Eu nem sei como é que eu fui parar na equipe, porque eu era muito dura, eu era muito bagunceira e hoje eu posso dizer que eu sou uma atleta, assim, de rendimento mesmo, assim, pra competição. E naquela época eu nunca me imaginei uma atleta de alto rendimento, uma atleta da equipe. Eu acho que eu evolui muito desde quando eu tinha 6 e até agora nos 13. Eu gosto muito da ginástica, né? Porque eu sempre quis entrar pra equipe. Quando eu treinava, eu era pequena, eu dizia que eu queria entrar pra equipe, com as meninas que treinavam na equipe. E aí, quando eu consegui, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre tive aquele sonho de entrar. E quando eu consegui, eu fiquei muito feliz. E foi muito legal, porque eu não tava esperando que eu ia entrar. E quando eu entrei, foi muito, sabe, muito... Não sei nem explicar. Eu fiquei muito feliz. Vai, Nath! I ain't got time for you, baby. Vai! Either you're mine or you're not. Meu Deus, Alice. Meu Deus, Alice. Meu Deus, Alice. Não sabia nem onde estava a massa. Tudo certo, melhorou. Primeira foi muito ruim, agora foi boa. Mais rápido, Marta, devagar. Vai
You know you're mine. Tá lançando fora da área. Não, Ana, essa daí você, sei lá, vai ter que pegar um dia no quarto escuro e tentar mentalizar. Você não entende, você lança lá na goleira. Eu comecei na ginástica rítmica porque o meu ex-treinador, o Rafa, chegou na minha sala e daí ele tava com a bola, com o arco, com a fita e nos convidando para participar. E ele também era professor de danças alemãs. E eu gostava muito eu sou uma pessoa que gosta muito das minhas origens. Então foi muito legal porque, na verdade, eu comecei fazendo dança folclórica alemã e ele era o mesmo professor da ginástica e daí logo depois a gente começou a abrir uma equipezinha e já começamos a treinar com ele. O Rafa, quando era meu treinador, tinha só 18 anos. Foi muito legal porque ele era um menino e ele começou a carreira dele também com a minha equipe. E o meu treino era da 1h30 às 2h30 e quando acabava meu pai não conseguia me buscar. Daí eu ficava lá até às 6h30 brincando no Gersadia. Eu até comia flor às vezes, mas isso é porque eu tinha 6 anos. Uma vez eu abri uma conta lá porque eu comia algumas flores, comia fruta que tinha lá, mas um dia eu abri uma conta no barzinho que tinha lá no Gersadia e eu gastei tipo R$200 em uma semana. Mas é porque eu pagava pra todo mundo, eu não sabia que meu pai que tinha que pagar, eu achava que, sei lá, era uma conta, podia comprar o que eu quisesse. Meu pai quase me matou. A prática do treino esportivo, muita carga horária, né? Com muita carga horária, que é como eu treinei e como as meninas treinam hoje, de 5 horas diárias, isso dá muita fome, né? Então tu fica 5 horas no ginásio e quando tu chega em casa tu tá morrendo de fome e tu ainda não pode comer. E além de tudo, você é uma criança, né? Você tem desejos de criança, você tem desejo de chocolate, você tem desejo de pão de queijo, você tem desejo de sanduíche. Você é uma criança, você vai no aniversário, você quer comer pastelzinho, você quer comer, né, brigadeiro. E é uma vida restrita, porque, como eu falo para as meninas hoje, né? Não adianta a gente ficar dentro do ginásio e fazer tudo que a gente tem que fazer se a gente chegar em casa e não cuidar da alimentação, porque a alimentação está diretamente ligada ao desempenho de uma ginasta, né? Porque, infelizmente, é um esporte que exige que a ginasta seja muito magra, né? É o biotipo da ginástica e não temos como mudar isso, é uma regra, por muitos e muitos anos é assim e a gente tenta para que elas fiquem, realmente a gente vê muita diferença também, não é só um conceito, mas a gente vê muita diferença na plasticidade dos movimentos quando a ginasta realmente está magra e em forma. Tipo, doce não pode comer, salgadinho não pode comer, você tem que, em vez de tomar uma Coca-Cola, você vai ter que substituir por um suco, por uma água, comer uma salada, em vez de besteira. E foi difícil fazer essa troca? É difícil. Tem gente que, assim, na ginástica, ela tem um corpo, assim, bonito pra ginástica, magra. Mas eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade com a alimentação. Então eu tenho que me cuidar mais que outras meninas. Quando você tá pesada, você é um desempenho diferente. É difícil pra saltar, é difícil pra passar com música. Então é uma diferença quando você tá mais pesada do que quando você tá magra. Eu acho que a família faz parte da ginasta, sabe? Da vida da ginasta, porque se não tiver o incentivo da família, vai ter incentivo de quem? Eu acho que toda a minha família faz ginástica comigo, porque quando eu vou pra competição, minha avó tá me acompanhando, não que ela viaje junto comigo, mas ela tá acompanhando pelo celular, minha tia também, meus pais mais ainda. Apoio. Eles dão muito apoio, tipo, você vai conseguir. A gente chega em casa, a gente fala, mãe,
Hoje não deu, eu não consegui passar a série, as meninas ficaram bravas comigo, suponhamos. E eles falaram, não, amanhã vai lá e acerta, mostra o que você sabe fazer. E no outro dia a gente tem que ir lá e mostrar o que a gente sabe fazer e que aquilo que a gente fez ontem não aconteceu ontem e que hoje vai dar certo. 2, 3, 4, 5, 6. Faz força, gente. 7, 8, 2, 3. A ginástica, ela vai no extremo da nossa flexibilidade, né? Então, todos os dias, dia após dia, você está trabalhando para que seus músculos sejam cada vez mais flexíveis, né? Isso exige muitos forçamentos e vai no limite do corpo, né? Porque quanto mais flexível, melhor você está. E para melhorar a flexibilidade não é uma coisa... É como você pegar um fio de cabelo, né? Que são as nossas fibras musculares, esticar ele todos os dias. Vai chegar um dia, provavelmente, que ele vai romper. Então, a dificuldade da ginástica é essa, né? A gente fortalece muito a musculatura para que isso não aconteça. Mas, realmente, é um esporte que deixa muito suscetível a lesões, na minha opinião. Tem que usar bastante proteção, tipo joelheira. Joelheira tem que usar, porque eu também tive uma lesão na minha patela. Porque eu não usava joelheira, e daí eu batia muito no tapete, e como a gente não tem tablado ali, o impacto não vai. Daí aí eu batia muito, e daí agora a minha patela é meio rachada, que ela vai pra frente. Daí tem que usar joelheira. Daí tem alguns movimentos, daí também, se não usa joelheira, também rala tudo do joelho, nas competições principalmente. A gente rala todos os joelhos, pé. Meia, muita meia, porque meia fura. Eu uso 4 meias, 2 nessa e 2 nessa, porque fura tudo. Se usa uma, fura. Usa 2, às vezes fura. Olha, aqui em Chapecó, de uns anos pra cá, começaram a valorizar mais o esporte, né? Porque aqui é bastante futebol. Na verdade, o Brasil é futebol, né? Por exemplo, lá na Rússia, onde as atletas de ginástica, elas sempre ganham Olimpíadas. Lá é o polo principal da ginástica. Lá não é futebol, né? Lá é ginástica. Aqui no Brasil, todo mundo tá jogando futebol, todo mundo tem uma bolinha, um golzinho, nem que seja de chinelo, assim. E aqui as pessoas não conheciam muito, né, o esporte. De uns anos pra cá que começou a evoluir. Tem gente que nem sabe o que é ginástica, na verdade, né? Uma vez um cara pediu se era um esporte. Eu falei, sim, até olímpico, não sei se você sabe. Muita gente não conhece ainda o esporte. Sempre olharam para Chapecó como, ai, coitadinho, né? Meu Deus, lá vem Chapecó, como será que vai ser hoje, né? E de uns tempos pra cá, Chapecó entra em todas as competições como favorito, né? Não tem uma competição do nível que a gente participa hoje que a gente não entre para disputar os 3 primeiros lugares. Então isso me deixa muito feliz, né? Tanto o Lesc quanto os joguinhos quanto o JASC, a gente fica em 4º lugar às vezes, né? Às vezes fica entre os 3 primeiros, mas com reais chances de ficar entre os 3 primeiros, né? Então isso é muito legal, eu acho que foi um grande avanço e espero que daqui a uns anos a gente entre aí como favoritos mesmo, assim, para o primeiro lugar. E as grandes campeãs gerais do conjunto Agirc de Chapecó, que somaram 17.450 pontos. Convidamos os técnicos para realizarem a premiação. A gente sabe que tudo que a gente treinou, assim, valeu a pena, né? E quando a gente sobe no pódio é uma sensação muito demais, assim,
sobe no pódio, daí a gente olha uma pra outra e daí a gente pensa, meu Deus, a gente fez tudo isso, não sei o quê. E aí muitas vezes a gente chora de alegria, assim, mas é mais porque a gente conseguiu fazer, não tipo, ai meu Deus, a gente ganhou, sabe? Não mais por isso, porque a gente conseguiu chegar até ali. Porque todo mundo tem dor, tem, né, tem problemas, todo mundo tem os seus problemas, né? E a gente muitas vezes chora quando a gente sobe, não quando a gente sobe no pódio, mas depois, porque todo mundo sente dor, tem lesão e tudo mais. Daí quando a gente compete, a gente diz uma pra outra, ó, não existe dor, não existe nada de ruim, a gente vai lá e vai fazer o que a gente treinou. Vai. 7, 8 e 1, 2, 13, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2. Isso aí. A Ana vai estar lá. A Ana vai estar lá. Pode abrir esse? Eu ando baixinho. Cris, esse é embaixo. Tem a da Isa. 7, 20, é isso mesmo. 8, 20, 1, 2, 13, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Tá descoordenado só uma negra. Por que tu não fala assim, ó? Tinha que meio que meter uma coreografia aí. Porque se tu separar ela de manejo, se tu separar ela, só que tu vai mostrar uma coisa ou outra, daí não é? Eu sempre, antes de começar as coreografias, eu conto uma história. A história que eu penso daquela música. Olha só, a coreografia de cordas, por exemplo. Essa menina tá tocando violino, então vem os cowboys e querem atingir ela, então ela luta com todas as suas forças, então ela chuta, então ela bate, então ela briga. E é uma coreografia de cordas, então elas puxam as cordas, elas brigam entre elas defendem o ponto de vista delas. E tudo isso eu conto pra elas para que elas realmente sintam isso na hora de fazer a coreografia. Eu acho que isso faz muita diferença. São poucas as equipes que conseguem entrar nesse jogo de artístico mesmo, assim. Porque a ginástica rítmica é um esporte bonito. Tem que ter leveza, tem que ir junto com a música. Se a música é lenta, você tem que estar sofrendo com a música. Se a música é feliz, você tem que estar sorrindo com a música. Tem que ser bonito, porque isso conta muito no artístico, na execução que os árbitros vê. Tem uma mãe que fala que as pessoas dizem assim, lá vem a equipe da técnica louca. Pra mim é a hora do tudo ou nada mesmo, então eu faço de tudo para que o desempenho seja bom. Grito, pulo, esperneio, rezo. A ginástica me ajudou sempre a pensar mais nos outros do que em mim. E eu gosto, não sei o que falar, assim, porque até hoje, tudo que eu fiz e a pessoa que eu sou hoje foi por causa da ginástica. Assim, tipo, não sei que essa filha é responsável. Tá, eu aprendi isso na ginástica, eu aprendi a ser responsável. Não sei o que é dedicada, faz as coisas com vontade e tudo mais. Na ginástica, porque você tem que treinar com vontade, você tem que fazer as coisas com vontade, né? Então, eu acho que a ginástica é tudo, assim. Você tem que entrar em quadra, assim, a gente pensa que tudo que a gente trabalhou vai valer a pena, entendeu? Principalmente quando a gente ganha em primeiro lugar, assim, tipo, a gente pensa que tudo que a gente treinou, tudo que a gente sofreu, sabe, naquele ginásio, assim, com chuva, o frio, valeu a pena. Então, isso é muito bom, assim, quando a gente, antes de entrar na quadra, dá aquele nervoso, sabe? E a Cris fala pra gente, pede pra Deus, eu trabalhei, eu mereço, e tipo, é muito bom. Deus me deu
chão. Não existe aparelho no chão. Pega, 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 pega. Vamos, raça. Só acaba quando passa no final. Respira, é na moral. É na moral. Rosto, arrasa. Vai. É difícil de explicar o que é, mas quando você vê, você tem a certeza de que é uma coisa muito linda e que exige muito de uma pessoa. Muita dedicação. Força conjunta! A música. Muita música.